Na gravação. Pronto. Hoje é a grande transição do momento. A grande transição, nós vamos falar. Vamos conversar sobre isso. Vocês fazem uma ideia dessa transição? Hoje a gente está tendo um mundo de transitoriedade, né, da transição. E teve outras transições, né? Uma é o surgimento do homem, né? Como que ele surgiu. Então, é a grande transição de um reino para outro reino, para que o homem, o espírito, pudesse aparecer em foco. É aqui que entra, né, aquela expressão do simples e ignorante. Aqui que vai entrar o simples e ignorante. Que antes a gente estava tendo só ensaios, e até hoje, né? Ensaios do seu lado. Tem reinos que funcionam, reinos que estão ativos ao nosso lado. Porém, você está numa condição de expressão com o auxílio desses reinos. Então, mas cada um tem as suas peculiaridades. Então, cada um tem a sua condição de poder expressar. Então, o princípio espiritual está ativo em todos os reinos, em todos. E agora tem um tal de espírito que precisa manifestar, que precisava ter um organismo para se manifestar. E ele vem sendo montado com quebra-cabeça nas linhagens dos elementos que estavam desde o cosmo, desde a combinação dos fluidos, nas combinações moleculares, atômicas, celulares, até chegar num formato ideal de poder ter um corpo pleno, um corpo onde pudesse um ser entrar em provação, entrar em desenvolvimento, ou seja, um espírito que já também transitou em todas essas áreas dos reinos, para chegar hoje, vindo de Deus, ele veio de lá, para chegar hoje e começar a pensar por si mesmo. Então, é isso que aconteceu. Então, de Deus veio um princípio, que veio transitando nos ensaios da natureza, da criação, para chegar mais ou menos na organização da matéria junto dela, poder se expressar como de fato se expressa hoje. Mas começando aí como simples ignorância, ou seja, ele ainda não tinha nenhuma construção através da sua liberdade, das suas próprias iniciativas com responsabilidade. Ele começa agora a usar de fato o seu livre-arbítrio. É aí que começa a nossa história, realmente complexa, e por isso que nós passamos por todas essas experiências agora por nós mesmos, respondendo pelos nossos atos. É bom responder pelos nossos atos, gente? Depende, né? É bom porque é necessário e não tem outro caminho, né? É bom, mas é difícil. Prazeroso não é não, né? Mas a gente tem que enfrentar as nossas escuridões aí e responder. Esse negócio de olhar para dentro não é fácil, não. Esse sofrimento parece que é assim uma maldade, né? Parece, se a gente for na nossa consciência analisar, a gente acha que é uma injustiça divina. Mas não, são fases, experimentos, para que a gente pudesse estar treinando
responsabilidade. Então, você faz, você responde. Então, na criação, é assim, você deve dominar todos os princípios, os elementos, todas as ações. Você tem que aprender a fazer isso. Então, nada melhor do que você estar em ensaios, em experiências. E as experiências, quando você não dá conta, elas são frustrantes, elas são dolorosas. E aí que entra o sofrimento, a dor, porque eu não fiz certo, eu tenho que apagar com a borracha, eu tenho que voltar a refazer. Então, é assim que é a evolução, a educação. A gente vê que na escola foi assim, né? Quando você começa a estudar, vai para a escola, você aprende a usar a borracha, você apaga, você erra. Então, é mais ou menos um modelo chupado aí da divindade, né? Da natureza. Mas, às vezes, faz erroneamente, né? Porque a gente teria técnicas melhores para a educação se desenvolver melhor. Mas, no entanto, a gente insiste em permanecer em metodologias errôneas, mal copiadas, né? Se a gente copiar certinho da natureza, a gente aprende rapidamente os meios e os fins que devemos conseguir na área da educação. Por isso que é um desafio para os educadores enorme, né? Eles tentar decifrar isso, trazer para o meio da educação um modelo, uma metodologia ideal para poder educar melhor aqueles que estão ali como educando. Por isso que a evangelização da criança na casa espírita é um desafio. Na nossa casa, em casa, é muito mais difícil, porque o dia a dia tem a nossa própria condição de transmitir, que somos falhos demais, pegamos muito em desesperos, né? E acaba o trabalho sendo prejudicial. Então, reencarnação é uma escola enorme para a educação do espírito e muitas vezes a gente está desesperado nela, né? É um planeta disciplinar, né? É disciplinar, mas a gente não enxerga, a gente só quer o recreio, né? Então... A gente quer resultados imediatos, não quer sofrer, não quer passar por dificuldade, né? Quando a gente quer um teste, quando a gente está assim, sem recurso nenhum e tem contas para começar a pagar, você começa a desesperar, né? Então, não é motivo para isso. Você tem que aprender a passar, porque foi talvez um erro seu e de cálculo ali daquilo que você percebe, né? Mensalmente, você fez orçamento errado e tal. Então, às vezes, nós mesmos é que temos... Às vezes não, nós mesmos é que Às temos vezes culpa. não, né? Eu acho que sempre, né? Sempre nós temos a culpa, né? A Porque no gente tem que Evangelho ver... tem, né, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Quando a gente entra lá, a gente vê que a maioria dos nossos sofrimentos são por causas atuais, não é? E a gente ainda fica jogando tudo lá para o passado. Eu quero dizer porque você está dentro também de um sistema que depende dos outros, né? Ah, não, por que eu estou junto com um, um, um político que estraga, um outro político que vem e atrapalha? Por que eu tenho que passar por isso? É justamente porque você tem a ver com tudo isso. Você está Claro, né? exatamente no grupo que você realmente tem construído, né? Então, vamos lá, a nossa leitura, né? A grande transição. Quem lê para nós aí? Se habilita a fazer. Vamos lá. Primeiro, deixa eu me desculpar, porque eu acabei entrando e não cumprimentando, porque eu estava usando um outro canal de internet, tudo ficou congelado para mim aqui. Eu estava escutando vocês picadinho, mas com certeza o que eu falei vocês não escutaram. Então, inicialmente, um bom dia caloroso e amoroso para todos vocês, meus irmãos. Isso aí, Paulo. Seja bem-vindo. Amém. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo,
no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados, a realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem no sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram... Papai. Tá, você vai ler, depois a gente volta. Tá legal, então vamos lá. Os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fonte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificará-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigido pelos pais que as prepararam em face da vida, sem que, na maioria, elas se lembrem disso. Uhum. Então, vamos lá no primeiro aí, né? Isso aqui é um refil, né? Do que aconteceu, né? É um refil. Daniel, é maioridade, viu? E não maioria. Não entendimento, viu? Não entendi. É maioridade. Elas se lembram disso. É que não na maioria. Na maioridade. Estou que nem o Paulo. Lendo errado. Mas não, tudo bem. Dá para entender. Desculpa aí. Então, vamos lá, então. Nesse primeiro parágrafo, a gente vai ter, assim, passo a passo, porque realmente é muito conteúdo, né, que tem aqui. É muito conteúdo e nós não podemos perder esse conteúdo, não. Às vezes poderia alguém ler isso aqui e passar logo, não, entendi, vamos para frente, entendeu ou não? Então, nós temos que realmente ir parando e conversando sobre isso aqui. Então, vamos lá, ô Paulo, lê aí pausadamente, dentro do próprio parágrafo, você pode ir pontuando aí, a gente vai parando nas frases, dentro do próprio parágrafo, para a gente estar absorvendo mais. Vamos lá, vamos lá. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Quer que pare aqui ou vai até o finalzinho da frase? Não, vai até o final da frase. Tá legal. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem no sílex, imprimindo-lhes novas expressões biológicas. Aí. Então, vamos lá. O que a gente entendeu até aí, né? Os antropóides que são semelhantes ao ser humano, né? Lá no princípio das cavernas, espalharam-se aos grupos,
né? Então, aos grupos pela superfície. Então, isso aí foi realmente espalhando por toda a história do planeta, toda a localização, todos os lados. A gente viu que isso aí foi acontecendo, não foi só localizado num determinado ponto. A gente sabe que foi uma concentração muito ali na região da África, né? Mas também a gente sabe que teve em várias partes encontrados vestígios que confirmam da mesma forma a existência dos antropóides, das cavernas e tudo mais. A gente sabe que antes, para fazer um paralelo, só para a gente entender melhor, nós estamos falando de um tempo muito próximo do homem, nós não estamos falando lá de uma distância perto da criação do planeta, não. Só para ter uma ideia, essa parte aí que nós estamos desenvolvendo, a gente tem uma comunicação que é EON. EON seria uma classificação lá na paleontologia de tempos que poderíamos dividir em grande quantidade de tempo desde a formação da Terra. Então, você tem lá 4 bilhões e meio da criação da Terra. Então, esses 4 bilhões e meio da Terra são divididos aí por períodos na paleontologia. São 4 grandes períodos que eles dividem para analisar, quando vão fazer estratificações, vão analisar, são 4 grandes períodos. Só o último período é que o homem aparece. Nos 3 outros períodos, não tem história de homem. Não tem espírito encarnado na Terra. Então, a gente sabe que esse período onde o homem aparece, ele só representa 12% do tempo da Terra. Então, de 4 bilhões e meio, 12%. Então, que é o fanerozoico, né? que chama o tempo nosso, que classifica aí a existência dos períodos, das eras, das épocas que a gente já conviveu. Aí, no último momento desse período farenozoico, que encontramos aquele cenozoico que a gente conversou aqui já, que vem aonde a gente está, que os últimos 66, a história de 66 milhões de anos da Terra só. Então, quando a gente tem, na verdade, na Terra, 4 bilhões e meio estimados cientificamente. Então, a gente está falando aí de 2,6 milhões de anos atrás para cá, conversando para a gente entender. Então, a própria estratificação não consegue ir muito longe, mas ela já tirou elementos que caracterizam isso aí, por isso que chegou nessa história aí da análise do solo, da análise dos tempos, de como foi formado o planeta, e cientificamente isso pode ser registrado. Então, o que a gente está falando é só de um tempo bem próximo à nossa vida aqui, que seria 2 milhões e meio de anos para cá. Só que o homem não surgiu nesses 2 milhões e meio, é bem mais um pouco para frente. Vamos lá, então, aqui, entender o que a gente pode pegar de valor nessa história. Então, espalharam-se na superfície no curso vagaroso dos séculos. Então, não tem que querer nada apressado. A própria natureza vem colocando as coisas ordenadamente, de uma certa forma que a gente pode interpretar vagarosa, mas na verdade é uma velocidade incrível, né? Aquilo que parece que não tem velocidade no desenvolvimento é muito veloz. As mudanças, as mutações propostas, mas para nós aqui em olhar é vagaroso. Por isso que a espiritualidade vai falar que isso é lento, né? Sofrendo influências do meio, ou seja, tudo que vai acontecendo com os antropóides
vai tendo meio influenciando a sua formação. Alimentação, subsistência, tudo isso vai mudando, né? Formando os pródromos, que são ensaios das raças futuras, né? Dos mais tipos diversificados que a gente vai ter, esses antropóides desenhando o futuro da humanidade, está desenhando ali, como se tivesse embrionário, né, o próprio homem nessa história. Então, é a linhagem sendo desenvolvida para um dia o homem chegar a encarnar, ter condição de encarnar. Por enquanto, nos macacos, esses antropóides não encarnavam espíritos. Vamos deixar claro que às vezes pode pensar assim, então ali já estava encarnando espírito. Não. Uma espécie de alma. Uma espécie de alma você pode até falar, até do alface. Mas você pode dizer que é um elemento inteligente, é um princípio. Se é princípio, não é ainda desenvolvido. Então, são princípios nos animais, como o animal também, esse mais próximo de nós hoje, ele tem um princípio, não tem alma encarnada como a nossa, como espírito. Eles estão milhões de anos, até Kardec tem uma pergunta sobre isso, né? Qual que é a distância que tem o animal do homem? Aí a resposta é muito clara. A que medeia entre nós e Deus, para você ter uma ideia. Então, é muita distância que nós temos aí do animal. Mas por Não isso parece, tem... né? Não parece, né? Não parece. Mas é Não porque a parece. inteligência Eles parece. são muito inteligentes, né? É fracionada, mas a inteligência é inteligência em qualquer tempo. Uhum. Entendeu? Por isso que a gente vê a aparência de inteligência. Não, você está mais burro por do que o conta da irmão. comunicação, né? Que a gente consegue com eles e eles com a gente. A gente consegue se comunicar, né? Por isso que a inteligência auxilia aí, né? Ele usa isso que já vem de Deus, que é da própria criação mas dele. sobre essa resposta dos espíritos, no livro dos espíritos, e quando a Leila fez a pergunta aí, eu pensei o seguinte: nós espíritos, cada um de nós espíritos, né, encarnado ou desencarnados, cada um de nós estamos num momento evolutivo diferenciados, né? Então, a gente pode pensar que tem muitos de nós que estão mais próximos da compreensão divina do que outros, né? Então, eu entendo também assim, acontece com os animais também. Muitos deles já estão com uma percepção mais próxima, né? Apesar dessa distância ainda, né, muito grande, e que senão é não só uma teria inteligência. evolução. Exatamente. Então, eu entendo essa comparação do espírito, uma comparação muito simplória, porque eu entendo até que eles tiveram que falar assim, porque a gente ainda não compreende de uma forma muito, né? Tinha que ser uma comparação assim. Então, eu entendo exatamente por esse momento evolutivo de cada ser, né? Os seres espirituais, os espíritos que estão já com a centelha divina, tem uns que estão mais próximos de Deus do que outros. É assim como os animais, tem uns que estão mais próximos da gente do que outros. Eu entendi mais ou menos essa comparação assim. E um exemplo disso aí, o Francisco, é o seguinte: por que na natureza nós temos tantos modelos a nos apresentado, por exemplo, de seres vivos, de vegetais, de minerais? Por que essa diversidade, se fôssemos princípios idênticos? Não teria sentido, porque eu poderia ter só uma pedra, então todo mundo encarnar na pedra, ou seja, todo mundo manifestar na pedra, porque se não fosse importante essa variabilidade. Então, por isso que a natureza é um conjunto de variabilidade, né? Então, você tem condição de ter laboratórios, microlaboratórios, para desenvolvimento de inteligências ativas vindas de Deus. Mas tem que ressaltar que a mesma inteligência que começa, o mesmo princípio inteligente da inteligência que começa
num começa no outro, que vem do perfeito, que vem de Deus. Então, por isso que você vê a grandeza de um animal perante o homem, porque a inteligência ativa dele provém de Deus. Ela é uma inteligência, só não está por conta dele mesmo, mas ela já está ativa para dar condição de sobrevivência, condição de viver. Então, esse elemento, o animal, por exemplo, ele já convive com o prazer da vida. Ações, pela inteligência mínima que ele tem, ele já age por ela. E nem sabe por que age ainda, porque ela vem já pronta de Deus. Mas o mesmo princípio que a gente nota muita semelhança entre nós e os animais, e aí a gente assusta falar que a distância é muito grande entre nós e o animal, mas é que o homem ele já está por conta dele, já há muitos milênios. As decisões, já está construindo com a sua condição inicial, e o animal não, ele vive com as suas condições naturais. Ele ainda Daniel, desculpa, eu te interrompi, porque há uns estudos atrás, a Leila fez uma pergunta, fez uma questão que eu achei muito relevante, e você até dissertou, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas. Eu lembro que ela perguntou sobre essa questão de quando que a gente passa em todos os reinos, né? E no reino animal, como existe várias espécies, né? Existe, sei lá, milhares de espécies, né? E aí, se eu não me engano, eu acho que a pergunta dela foi essa, mas não exatamente com as mesmas palavras, mas foi o que eu entendi. Se a gente passa por todas as espécies, né? Tipo assim, se a gente passa, né, para... Por que eu pensei nisso? Ontem eu estava vendo um gorila e eu fiquei pensando que o gorila é um dos símios que é muito próximo. Assim, é que a gente se assemelha mais, né? Em termos de inteligência, em termos da forma como ele demonstra percepção e tudo. E aí eu fiquei na dúvida. Tipo assim, tipo assim, será? Não sei se você vai poder responder isso, mas será que a gente passou por algumas espécies sim, outras não? Alguns de nós passam por outras, e de repente a gente já passou e foi em outra espécie, mas não passou em todas? Se a gente começou lá, no animal, a gente está lá na bactéria, e de repente a gente aí vai para umas espécies mais evoluídas, e etc. E aí eu fiquei nessa dúvida, será que a gente vai saltando as espécies ou a gente passa paulatinamente, obrigatoriamente em todas elas? Eu acreditei que não, mas eu fiquei com essa dúvida, eu não sei pensar sobre isso, sabe? Eu lembro que, não foi, Leila, você fez uma questão parecida com essa um tempo atrás. E eu sei que você dissertou, Daniel. Nós estagiamos, né? Nós não fomos um cachorro, nós não fomos uma planta. Não, isso tudo bem, isso eu sei, a gente passa, né, a nossa essência vai passando pelos animais até a gente chegar na questão da centelha divina do homem, isso eu sei. A gente não é o animal, mas essa centelha que a gente vai. A minha pergunta é a seguinte, a gente estagiou em todos eles ou a gente foi saltando, né? Ontem o gorila me fez pensar novamente sobre isso. Aquilo que entrou na história do Amaro, aquela semana lá que a gente falou, né? O meio, não importa se você transitou, pegou todo o aprendizado, ou seja, todo o preparo, não vamos dizer o aprendizado, porque teria que ter sua participação por livre-arbítrio, mas assim, você conseguiu absorver todas as condições vibratórias do mundo, da matéria, você chega a um certo ponto de preparo. Então, não importa. É igual você me perguntar assim, como é que foi a evolução em um planeta diferentemente constituído. Se deu o mesmo fim. Não importa. Os animais lá eram tudo diferente daqui. Esse processo foi um pouquinho diferente. As constituições foram diferentes. Aprendeu a mesma coisa? Sim. Conseguiu o método... Então, entendi.
Então, não é, então, a gente não passa por todos, a gente vai dependendo da nossa condição. Enquanto, né, nós, é energia, né, que a gente vai estagiando, isso O vai depender importante muito é de como nós extrair. absorvemos. O Eu entendi. importante é Então, você já extrair. me respondeu. Eu entendi. Obrigada, eu entendi. Agora eu Porque entendi. Agora faz sentido. o Eu fui no importante gorila. Ontem eu é apaixonei por um extrair. gorila, eu passei pelo gorila. Então, o importante é extrair as condições vibratórias, porque o perispírito vai ser formado, tem condições para amanhã uma entidade inteligente, com iniciativa própria, que é o espírito, poder usar esse laboratório criado em torno do campo vibratório dele. Então, a gente pensa que a história os nossos mundos seria em volta de nós, que são vamos dizer, as camadas vibratórias que estão em torno de nós, que foi uma coisa mágica. Não, foi construída, né? O perispírito, quando se fala em várias camadas perispiríticas, né? Isso aí foi tudo construção ao longo de campos vibratórios que a gente tem, né, na nossa existência. Agora, não importa como isso se conseguiu, metodologias foram criadas por espíritos sábios. Você não teve nem participação de organizar isso aí. Quem organizou foram espíritos de alta condição, igual de Jesus, que trabalhou na criação, no aparecimento do homem, dos espíritos, essas almas iniciantes, que chegariam a um orbe para a evolução. Como ele também chegou um dia, alguém o auxiliou, mas assim, o laboratório é pronto, né? Então você ajuda a construir vibratoriamente, sim, porque é a evolução que fala em dois mundos. As coisas se organizam também conforme você também evolui. Hoje é assim também, né? A Terra está num certo ponto em que, se você não ter a participação para ajudá-la a organizar, ela continuará da mesma forma, sem muita alteração. Mas ela tem um ciclo de transformações físicas. E a espiritualidade, você pode ver aqui, ó, entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, o homem da pedra, imprimindo novas expressões biológicas. Então, quer dizer, tem a espiritualidade atuante. Nós não podemos pensar que isso tudo está acontecendo sozinho com o homem, principalmente quando nós não temos ações, né? Nós não temos livre-arbítrio, inteligência ativa. Então, nessa fase, nós contamos muito com o maior apoio da espiritualidade. E ainda vem completar: extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. Eu fiquei imaginando que não foi feito, hein? Eu fiquei imaginando essas experiências lá, o que foi modificado. Olha para você ver, né? Para mim não está aparecendo falando, Leila. Não é? Meu microfone eu não ouvi. Eu não sei se foi para todo mundo. Eu fiquei pensando aqui, ó. Olha se está falhando ainda. Tá bom. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros. Olha, o que pode ter sido feito? Eu já fiquei imaginando o que foi feito. Nossa, imagina, o trabalho bonito que é, gostoso de fazer. Pensou todos nós trabalhando num negócio desse? Gente bacana. inteligente, né? Muito já pensou, fora desses probleminha que a gente tem aqui, né? De política, de centro, de coisa, de humanidade, a gente, com essas ações aqui, já pensou que lindo que seria? Nossa, maravilhoso. Ariel, todos nós usando. Mas é o mesmo que nós estamos fazendo hoje, ué. Sim, mas sem essas, né? Nada de diferente. Ou seja, naquela época, as ações eram com uma pedra e tudo, mas hoje a gente usa ferramenta, usa celular. Naquela época a gente usava pedra, estilingue. É verdade, tá certo. O valor é o mesmo, né? Você quer dizer que o valor é o mesmo. Se você conquistar,
Se você conseguir fazer algo com as dificuldades, o valor é o mesmo. Tá O certo? problema é que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais bonita do que a nossa. Sempre, né? Eu queria estar lá, né? Mas foi só Mas assim. eu entendi que essas experiências que foram realizadas foi nas novas expressões biológicas. Mas você não acha que está acontecendo mudanças biológicas no nosso organismo nesse exato momento? A mesma coisa. Tá, agora está mudando, sim, de forma assim, negativa, né? Não, negativa não. Daqui a uns dias. Amaro, só que tem um problema. A única coisa que tem diferente é que a gente reclama demais, né? Não, mas reclamava, provavelmente não tinha para quem reclamar. A gente não sabia falar ainda, então por isso que não reclamava, né? Mas Fala assim, os A espíritos gente não sublimes aqui nesse existia trabalho, é ainda, capaz né? que A gente a ainda não harmonia era existia. muito diferente, né? A harmonia de trabalho é muito diferente. A gente vai chegar lá, né, nessa harmonia. Seres seres de evolução muito alta, né? não, aí eles continuam altos, trabalhando em nosso benefício do mesmo jeito. E a gente continua atrapalhando. Não, mas com certeza. Eles têm a dificuldade deles, mas essas dificuldades não os param, Ué. não os assusta. Para nós, as nossas dificuldades, é isso que eu quero dizer, elas nos assustam, a gente perde a paciência, né? A gente joga a oportunidade fora, né? Então, a gente faz isso. Eles não, eles são persistentes, sabem que as falhas fazem parte, né? Compreendem-nos. Nós não, vamos à briga, nós vamos brigar, nós vamos xingar, né? Bater na mesa, sair correndo. Então, essa é a diferença pequenininha que tem, né? Uma pequenininha. Então, continuemos lá. Aí vem as pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, estúpido, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil, são um atestado de experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus. Então, isso é a grande prova, quando você vê a ciência falar sobre as pesquisas do homem de Neandertal, né, que viveu e hoje é extinto, né, na verdade, não tem mais, mas ele foi um ensaio, como você tem o Homo sapiens, que foi originário de nós, que é aquele que é mais próximo de nós. Mas, assim, a gente está falando aqui de 400 milhões de anos, né, que o Neandertal. Ele apareceu na África, eu até anotei aqui, na África Oriental, também, onde que foi mais? Filadélfia, me parece. Eles acharam vestígios, né, do Neandertal. Então, pôde-se prever há 400 milhões de anos que esse homem existiu. Mas só que ele veio a acabar a sua extinção em 5 a 2 milhões de anos atrás. Mas esse homem não prevaleceu, o Neandertal? Não, ele foi extinto, porque foi uma espécie... Oi? Não é 400 milhões, não. É 400 mil até 28 mil. Eu estou falando milhões, né? 1000 anos. 1000 anos. Eu estou falando milhões, Perdão, tem hora que eu falo milhões, tem hora que eu falo 1000, mas é 1000 anos. É que você não preocupa muito com o tempo, mas aí a diferença é razoável. Mas é por isso mesmo. Mas está bem próximo a nós, né? Ele não é vamos dizer, 4 bilhões e meio de anos, né? A gente sabe que a Terra tem essa idade pela ciência, né? Mas a gente não sabe quanto tempo real para falar disso, mas eles fizeram os cálculos e puderam perceber isso com as pesquisas, então a gente respeita com isso. E a espiritualidade também tem hora que reafirma isso, que seriam mais ou menos essa contagem que a ciência aponta, né? Então a gente sabe que esses que viveram, eles foram só protótipos. Aí descarta-se um protótipo, aí veio um homem
né, um novo homem, Homo sapiens, depois surgindo para que pudesse desenhar um mais próximo. Aquilo ali não está pronto ainda, falta alguma coisa, que é um macaco, na verdade, é um macaco parecido com o homem, bem próximo do homem. A Francisca adora o gorila, que está mais no nosso tempo, né? É uma espécie que ficou, mas não é o homem. É muito distante do homem. Apesar que, se mudasse alguma coisinha ali, né, Francisca, poderia até parecer que era mudasse o homem, né, que fosse de verdade o hominal. Mas o olhar deles, gente, é uma coisa que me sensibiliza muito quando eles olham assim. o princípio dele vai aproximando do homem, mas com uma certa distância enorme ainda. Mas é porque isso aí tem um preparo, Francisca, já nele, na inteligência e nas suas condições de evolução na área do sentimento, que a gente vai construindo também, né? Então, por isso que o olhar dele... Já pensou, você lembra quando você era um macaco? Na reencarnação, vocês lembram de alguma coisa? Eu não lembro. Eu nem fui macaca, viu? Não vem. Eu fui. Eu não lembro nem quando eu era da encarnação passada, sei lá o que eu Pois era. Macaco. Ainda bem que a gente não lembra nada disso, a gente só vai remontando aqui, né? Até no final desse texto aqui, ele fala... Oi. Eu não sei se você pensou a respeito desse aqui, porque veja bem, o homem de Neandertal, segundo aqui o nosso amigo Dr. Google, é de 400.000 a 28.000. Uhum. Ou seja, esse homem de Neandertal deixou de existir há aproximadamente 28.000. Você já pensou que pode ser coincidência? Eu não diria coincidência, que há 28.000 anos teria terminado o nosso período primitivo na Terra e começado o período de provas e expiação? Você já pensou nisso? Porque se terminou o período do homem de Neandertal, ou seja, seria o nosso período da nossa era primitiva. Então, veja bem, se isso realmente for verdade, quando nós mudarmos para mundo de regeneração, os espíritos que serão degradados irão para um planeta primitivo. Então, isso significa que os espíritos que forem para esse mundo primitivo estarão encarnando em corpos semelhantes ao homem de Neandertal, ou seja, estariam voltando a 400.000 anos atrás? Você acha que tem lógica esse raciocínio? Porque, veja bem, se você for deportado, você está falando com relação a nós, né? Porque para a gente mudar para a regeneração, nós vamos ter que voltar para o mundo primitivo. Então, nós vamos para um planeta que está saindo da idade da pedra e entrando no Mas você pode, conforme a sua condição, você pode estar já vindo num período mais à frente. Sim, não significa que eu vou estar encarnando exatamente no início, mas nesse período do homem de Neandertal seria, que é o nosso... Eu creio, sabe como é que eu vejo isso aí? Vai mudar a necessidade de cada um, Amaro. Então, se aquele negócio do cerne que a gente fala aqui, né, que é o cerne bom e o cerne ruim, está lá na Gênesis. Não, só estou falando só de período, não estou falando o período primitivo seria essa época aqui do homem de Neandertal, dos 400 aos 28.000? Esse o período aqui primitivo do nosso planeta? Não vai voltar para cá, é outro planeta que está nessa condição, não, né? Que você da fala. Terra. O período primitivo da Terra seria esse período de 400.000 a 28.000? Exato. Então tá certo. Então, exatamente. Ela foi extinta há 28.000 anos, né? O Neandertal. Mas você tem que saber... Pois é, mas o primitivo está no Neandertal? O Homo sapiens... Como é que é?
Não, o Neandertal já sumiu. A era primitiva já existia o raciocínio, a inteligência, não? Muito como Muito no, rudimentar. como no animal. O Como no animal animal? Como no é animal? o animal tem pensamento fracionado. Fracionado. Ele não é O pensamento raciocínio dele contínuo. não é. Não é pensamento contínuo. Aham. Então, vamos dizer que seria fragmentos de ideias, né, que trabalham. A gente trabalha com fragmentos de ideia também, né? Porque a construção Ainda hoje. frasal a construção nossa frasal são fragmentos de ideia. Uhum. Quando você tiver com evolução maior, você não vai ter essa dificuldade na comunicação. Você já Nem sabe. vocabulário suficiente a gente. Nem vocabulário você precisa construir como nós temos necessidade. Então, essa aqui é uma construção melhor da inteligência nossa, né? Agrupamento de ideias para a gente ir formando uma ideia central, né? Só que a gente sabe que esse Neandertal, ele sumiu. 28 mil, como o Amaro falou aí, há 20 mil anos, 28 mil anos, ele sumiu, certo? Mas ele estava bem próximo, porque já existia o Homo sapiens junto, em evolução. Um outro elemento já estava sendo também, há 200, 350 mil anos, já tinha esse ser em formação também, que surgiu 350 mil anos. Como o Neandertal, que foi há 400 mil anos, né? Não é milhões, 400 mil anos. 400 Só que o Homo sapiens, ele continuou, que é o homem, que é o inteligente, é o sábio, o Homo sábio, é o homem sábio. O que significa Neandertal? O homem novo, né? Surgiu só para fazer como laboratório, ponte, vamos dizer, foi uma ponte para poder as coisas irem sendo resolvidas para um corpo humano ideal aparecer, como apareceu no Homo sapiens. Né? Na pergunta do Amaro, quando ele fala sobre essa visão, né, entre o Neandertal e o Homo sapiens, no caso, deveria reencarnar em outro planeta, não sei, mas aí ele fala na questão de provas e expiações. Bom, a gente sabe que a gente só tem responsabilidade daquilo que a gente consegue compreender, do que é o erro, do que é, né, do que é o certo e do que é o errado. Eu ia falar justamente isso. Então, a minha pergunta é em cima do Amaro, que eu não sei se entendi bem quando ele falou isso. Isso quer dizer que nós trazemos do Neandertal esse compromisso dos nossos erros lá, e começa a nossa questão como homem sábio de provas e expiações, trazendo os nossos erros, já que lá no Neandertal a gente não tinha a compreensão, mas nós já estávamos nessa divisão. Não tinha responsabilidade ainda, né? Não tínhamos nem responsabilidade, não tínhamos a compreensão, né? Então não tínhamos a responsabilidade. Oi? É isso, Amaro, que você perguntou? Fiquei na dúvida. Quando você falou de provas e expiações. Não, é porque quando a gente teve condições de assumir responsabilidades, a gente mudou para provas e expiações. Enquanto éramos primitivos, sim, nós éramos cobrados pelas nossas ações naquele período, ou seja, a responsabilidade imediatas, né? Imediatas, nossos atos, né? Era muito pequena. Então, mas a partir do momento que a gente tomou consciência, o nosso livre-arbítrio aumentou, aí o planeta chegou num ponto de mudar de primitivo para provas e expiações, ou seja, agora, Amaro, você tem condição de reparar os danos que você provocou. Assim como a gente agora está dando para regeneração, ou seja, a gente já tem condições de assumir uma responsabilidade maior sobre os nossos atos e efetuar correções mais finas em cima das nossas falhas. Entendi. Porque Entendi. não tem Era isso mesmo. Porque não tem uma linha de demarcação exata, né, do espírito começar exatamente na linha de saída ali, né? Já que terminou o tempo, eu queria só fazer uma colocação, ver se você
depois eu queria a gente trocar umas ideias. Quando o espírito, quando o princípio inteligente lá foi, a partir daquele momento, foi criado o espírito Daniel, espírito com E maiúsculo. Eu ouvi um dia desse que, no momento da criação, nós já fomos criados com a luz toda dentro de nós. Então, o que nós temos que fazer para voltar para Deus? É tirar os excessos que a gente mesmo coloca. Ou seja, é como Michelangelo, que quando foi perguntado lá sobre a estátua de Davi, né? Falou, o que você... só tirei os excessos. Então, você concorda com isso, que a luz interna já existe e que o nosso processo de desenvolvimento é simplesmente tirar os excessos? Na verdade, você sai do Criador com a luz, igual você está falando mesmo. Então já está com ela dentro mesmo. A condição toda de Deus está dentro de você. A sua potencialidade. Que ótimo. Vós sois deuses, né? Falta você se desenvolver. Então, o que Deus fez com você? Ele fez com que você entrasse num laboratório para se preparar para chegar nesse dia do desenvolvimento. Então, até aí, você não usou sua consciência. Ou seja, tirar, então, os excessos que não permitem que a nossa luz brilhe. Porque se a gente não tivesse essa carcaça suja, a nossa luz estaria brilhando já. Então, até o ponto inicial, Deus não te colocou nada de excesso. Deus colocou exatamente o ponto bom de partida. Ele te deu tudo, é igual um animal. Você olha para um animal, ele está recebendo toda uma organização material da natureza para que seja embrionar nele essa condição de poder um dia começar a ter consciência e se desenvolver. A consciência está embrionária, porque Deus nos dá essa condição de discernimento, mas embrionária. Você não tem ela desenvolvida. Então, a capacidade está lá nos embriões do espírito, vamos dizer assim. Dos animais, onde estão nos vegetais, onde estão nos minerais, tudo está embrionário. Mas isso está sendo organizado para que você organicamente tenha momentos de poder se expressar. Aí que começa a colocar a casca grossa mesmo, que você falou. Aí você começa a pôr os excessos, porque você vai se lambuzar. Aí você vai colocar... Você tem tanta habilidade, você começa a usar e aquilo não é tão produtivo, aí que vai começando a acumular. Quanto mais você vai tendo consciência, mais responsabilidade sobre essas coisas que você está fazendo vai te pressionar. No início, não. Quando você é um primata, lá no inicinho, essas coisas não te afligem muito, porque você vive simplesmente como um animal, quase como um animal. As suas atitudes são só para a sobrevivência e o uso das energias que Deus te deu para a reprodução, e ali, por isso que a gente tem essas forças nos animais, como a gente chama eles de inferiores, mas são energias que estão sendo usadas, talvez, sem ainda a consciência. Então, elas parecem ser atrasadas, mas, na verdade, são inteligências ativas, divinas, faculdades que ainda não têm coordenação. Mas, ao mesmo tempo que você vai andando na sua encarnação, você vai absorvendo o seu livre-arbítrio, você vai dando condições ao seu livre-arbítrio, você começar a responder por aquilo que você faz. É por isso que a prova e a expiação ela vem um pouquinho mais na frente, né? Nesse sentido primário, você não está indo em provas e expiações. Ela bem mais na frente que começa porque você saiu da infância. Essa infância você não responde por ela.
né? Como nos animais. Os animais não respondem por nada, mas quando você está na infância, igual a nossa criancinha, não responde pelos seus atos. Tem que ter um certo tempo de amadurecimento para poder responder pelo que faz, né? Então, quando ele estiver caminhando mais na frente, aí vem as provas, depois, em consequência, a expiação, que seria mais ainda, assim, cobranças mais duras sobre os nossos atos. Por isso que... Resumindo, então, então, quando Jesus falou que brilhe a vossa luz, ou seja, Amaro, te vire para tirar os excessos que você colocou em cima da luz que já foi... Resumindo, é isso, então. Tira... Falar. Na verdade, não é só tirar, é aprender a usar a luz, né, Amaro? Não, mas aprender é a a usar a forma luz. de falar, sem sem Daniela, é só, Marcos, te vira e tira os excessos que você colocou. Exato, é mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia, esse Neandertal, ele sumiu há 28 mil anos, certo? Os capelinos vieram para cá há 20 mil anos. Você vê, aquilo que você perguntou. A gente pode vir num planeta bem rústico. O homem ainda não estava no momento de expiações ainda. Ele só começou a expiação quando veio os nossos irmãozinhos de lá, que vieram por expiação. Aí a expiação começa na Terra. Porque os homens terrenos não estavam em expiação, só estavam em provas. Mas aí a expiação veio para a Terra quando os capelinos chegaram. A Flávia quer falar. Ok. É porque quando o Amaro fala que a gente tem que descobrir a nossa luz, né? Eu fico pensando lá que essa põe a candeia num lugar que ela brilhe, né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que não era nesse momento ainda. A gente recebeu a centelha divina. Eu fico imaginando no fogo mesmo, uma centelha divina, nessa essência. Você não precisa destampar, você precisa alimentar. Não é tirar o que está encobrindo. Eu acho que é alimentar essa centelha divina, é fazer ela crescer, sabe, Amaro? Então, assim, quando a gente foi criado, a gente teve toda a essência divina na gente. Ele quis dizer que se ela estiver debaixo do alqueire, ela não vai brilhar para os outros. O que eu acho que ele está comparando ao diamante. A gente tem que alimentar. Comparando ao diamante, sabe, Flávio? Ele está comparando ao diamante. O diamante tem que ser lapidado. É nesse sentido. Mas quando a gente não tinha consciência ainda, na criação, a gente tinha que alimentar, entendeu? Alimentar de alguma forma. Certo. É um desenvolvimento, né? Quando fala nisso aí, ó, nessa centelha divina, e essa casca grossa que o Amaro está tirando, se está tirando é porque colocou, então ele já teve tempo. Exatamente, é isso que eu entendi, foi colocado. Não adianta brilhar se não tirar. Aí eu me lembro vem à minha mente, eu não gosto muito de falar nesse assunto, porque eu já falei muito nisso, a evolução do Cristo, dos crísticos, né? A evolução de Jesus, que é o que a gente tem conhecimento. Ele não teve que retirar nada, porque ele não colocou, ele seguiu dentro da natureza. É uma evolução vertical que fala, né? Então, ele não saiu da lei. Então, se nós aí ele alimentou. Aí lei, sim, ele foi alimentando essa luz. Foi só alimentando, apagar. Nós foi casca grossa aí, né? Isso que eu entendi. A gente colocou muita coisa em cima mesmo. Bom, nesse assunto a gente vai conversar muito ainda, porque semana que vem a gente só dá um final nessa... A gente continua no mesmo... porque a gente vem às raças adâmicas agora. Continua as grandes transições ainda, que você só falou... Você nem terminou o primeiro parágrafo. Não, nós vamos terminar e vamos iniciar as raças adâmicas, porque vem em sequência ela. Entendi. O que nós vamos falar sobre a raça adâmica é na sequência dos primatas. Porque nós paramos, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância que nós temos hoje. Exatamente. Na semana que vem a gente continua aí. Tá certo, então, gente? Então, meu abraço a todos.
Muito obrigado a Boa todos. semana para Obrigado, todo mundo. Amaro, Francisca, Obrigado. Flávia. Deus. Vamos com Tchau, Deus. tchau, você. Palqueira, Um abraço a Inês, todos. Leila, Paulo. Um abraço, Paulo, Jaque, Ana, Carol, Laércio. Muito obrigado a todos, gente. A primeira Fiquem com dama. Deus. Obrigada pelo Primeira estudo, obrigada dama. a todo mundo. A Obrigado, primeira gente. dama, cadê ela? Já saiu, já. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, gente, boa semana. Tchau. BH tá bom, né? Tá ótimo, tá tudo bom. O sol tá bonito aqui. Tudo bom. Aqui também, Um tá? abraço aí, pessoal, esposa. Abração para vocês também. Fiquem com Deus, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau. Você também. Tchau.